CEPUOP apresenta Ufologia de Quintal. Olá, terráqueos! Tudo bem com vocês? Estamos de volta mais uma vez com o seu podcast preferido. O seu podcast que você espera durante toda a semana. É chegado domingo, aquele momento triste em que está começando o fantástico. Sua alegria do final de semana vai embora. Aquele sentimento de voltar ao trabalho segunda-feira toma conta do seu espírito. E aí o que acontece? Às 6 horas da tarde é lançado o episódio do Ufologia de Quintal. Aquilo cai como bálsamo na sua alma, como óleo na barba, né? Vai caindo ali e você automaticamente já resgata a alegria. É o Márcio pegando a estrada, ouvindo Ufologia de Quintal. É aquele que vai trabalhar à noite, dando risada, né? E tendo alguns episódios, um pouquinho de conhecimento com Ufologia de Quintal. É o outro que ouve o episódio ao lado da esposa na cama, mas não pode rir, que senão arranha, né? Então, as suas experiências de domingo. Chegou mais um podcast do melhor Ufologia de Quintal do planeta. E hoje estamos completos. Então, como o Dudu disse na semana passada, você que ouviu o episódio da semana passada, você percebeu que foi um episódio Paz e Amor. Dudu, uma nova fase, promessa de uma nova fase de paz, de amor, sem ódio. E segundo a teoria do Dudu, quem dissemina o discurso de ódio neste podcast, na verdade, é o Evandro. O Evandro, que segundo o Dudu, é igual o mestre dos magos, que aparece ali, solta a semente da discórdia e fica quietinho. Então, vamos ver se a teoria do Dudu se confirma hoje. Vamos ver se terá o ódio implantado. Bom, então é isso aí, né, gente? Já começamos aqui, vamos ver o que vai acontecer hoje, né? Isso é um grande mistério. Vamos lá, então, você que faz tempo que não vem, você que estava de férias, forçada, né? Não vai falar agora. Agora é o Dudu. Vamos lá, Dudu. Chega junto, Dudu. Vamos lá. Dudu, paz e amor. Fala, moçada, aquele sentimento bom, aquela vibe maravilhosa, né? Porque você sabe que eu tô nessa nova fase, essa fase tentando aí produzir o carinho para nossa audiência, essas pessoas maravilhosas que escutam a gente, que aliás, se você escuta a gente e não segue a gente lá no Instagram, @Ufologia de Quintal, você tá errado. Você tem que seguir o Ufologia de Quintal, que a gente tá nessa fase muito boa, essa fase maravilhosa. E eu queria aqui premiar, né, o nosso ouvinte premiado, que é o Evandro. Porque agora a gente tem aqui o ouvinte premiado. Ele é um integrante do Ufologia de Quintal? Eu não sei, eu tenho cá minhas dúvidas. Porque ele é assim, ele fala um dia assim, não, vamos gravar, fica tranquilo. E meia hora antes, meia hora antes, ele de repente fica doente, de repente acontece uma coisa com ele, cai um raio na cabeça dele. Não sei, é alguma coisa muito estranha que acontece com o Evandro. Então, Evandro, menino Evandro, seja bem-vindo ao Ufologia de Quintal, né? Você que é essa rainha Elizabeth que chega aqui o dia que quer, a hora que quer e quando quer. Então, por favor, seja bem-vindo. Agradeço demais a sua presença, tá? A sua presença faz do Ufologia de Quintal um mundo muito melhor aqui. Então, seja bem-vindo. Diga, Evandro. Magnânimo Evandro. Então, cara, eu tinha até um negócio pra falar agora que eu não lembro. Com certeza você não lembra, mais mas nada, não tem problema. Oi. A idade, você tá ficando louco mesmo. Não, tudo bem, tempo, a gente perdoa. Até porque você como um eclipse solar, né? Você como é um eclipse lunar, um eclipse qualquer. É de vez em quando e olha lá, mas quando chega, realmente faz a coisa virar de ponta cabeça. Deixa o pessoal cego. Assusta os caras um pouco. Mas enfim, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Estamos aí de volta, pessoal. Na verdade, ainda estou, né? Minha garganta ainda não voltou 100%. Tive uns probleminhas de garganta aí meio sérios e tô tentando resolver eles, né? E aí, quinta-feira passada, que estourou na quarta, né? E aí, quinta-feira não deu jeito mesmo. Tava meio que de cama já. Então, desculpa aí, pessoal, mas
Tamo de volta, que não 100% ainda, mas estamos de volta. É isso aí. 5, 4, 3, 2, 1. Ufologia de Quintal. Bom, então você acabou de ouvir aí o Evandro comedido nas palavras, né? Tudo tranquilinho, em silêncio. É dor de garganta. Pouco. Olha lá, diz que tá com dor de garganta, né? Falando pouco. E nesse processo, né? Nós vamos experimentar hoje, vamos ver então se a teoria do Dudu estava correta. Como foi a teoria do Dudu no último episódio, hein? Que foi um negócio de outro mundo. O pessoal lá no Telegram adorou, amou a teoria do Dudu, foi muito boa. Tava na hora de eu acertar uma, né? Calma, com certeza. Pô, eu acho que acertou muito, cara. Eu acho que foi muito uma teoria assim digna, né? Digna de alienígenas do passado. Isso. Aí, moleque. Aí sim, hein? Então foi muito eu não bom. tenho o mesmo gabarito do jovem Cleiton, mas tô tentando. Tá pensando o quê? O menino é cheio de qualidades. Gente, então é isso aí. Vamos começando do começo, começando do início. E iniciamos sempre o nosso programa com quem? Com ele, o nosso Messi. O Messi, né? O fidalgo da ufologia, ou como diz o Dudu, O nosso Batráquio, né? O nosso querido Batráquio, né, cara? o monstro da ufologia. Aí o cara já tinha chamado o cara de sapo, daí agora chamou o cara de fidalgo, velho. Meu Deus do céu. Não, eu chamo Fidalgo, de quem chama é o jovem aqui, ó. Meu chamo de Eu que fidalgo. chamei de Ainda sapo. bem que o pessoal não entende mais o que significava isso antes, né? Mas tudo bem. Mas é exatamente esse que é o objetivo, meu jovem. Aí você acho que apelou. É essa que é a pega do negócio. Em fidalgo não há nenhuma humilhação. Na sua opinião. Não, na origem da palavra, mas vamos lá, né? O nosso Messi da ufologia. Vamos lá, chega junto, Jeff. Notícias ufológicas com o portal Vigília. Fala pessoal do Ufologia de Quintal, Jeff do portal Vigília falando aqui para o podcast Ufologia de Quintal preferido de 10 entre 10 alienígenas e terráqueos. Tudo bem com vocês? Olha só, esta semana aconteceu no Clube Nacional de Imprensa de Washington um encontro que reuniu pelo menos 4 militares veteranos norte-americanos que vieram relatar as suas experiências participando aí de bases nucleares, dentro de bases nucleares dos Estados Unidos, envolvendo objetos voadores não identificados que chegaram inclusive a desativar grupos inteiros de mísseis nucleares. Um dos episódios, ele é realmente a respeito até de uma base na França, nem nos Estados Unidos, em que 10 mísseis nucleares foram desativados instantaneamente, ali na década de 1960, olha só, nem era um período assim muito tecnológico, com controles remotos, e esses objetos já demonstravam ter a capacidade de interferir com sistemas de controle de mísseis nucleares que estavam começando a se espalhar aí pelo mundo todo a partir das superpotências. Sabe que essa relação entre objetos voadores não identificados e instalações de energia nuclear dos Estados Unidos, principalmente bases de mísseis, silos de mísseis nucleares, ele ganhou bastante destaque com o recente relatório da Força Aérea, do Pentágono dos Estados Unidos, na verdade, né, junto com a Marinha, né, e isso ficou bastante em evidência pelos receios e as implicações de segurança nacional. Agora, o assunto realmente não é novo, nós temos aqui e ali entre os documentários uma menção a um a outro caso, mas esse realmente foi um evento que reuniu 4 casos de peso aí e está fazendo o assunto repercutir bastante, tanto na mídia convencional quanto aí junto à comunidade ufológica. Essa é uma preocupação que deve ganhar peso nos próximos dias. Houve até recentemente aí falas sobre esse assunto do próprio Lou Elizondo, a gente menciona bastante ele aqui, menciona bastante no portal Vigília, porque ele realmente foi um dos grandes impulsionadores desse último período aí, junto com a To The Stars Academy, né? A academia lá do Tom DeLonge, dessa nova abertura que está acontecendo com a ufologia mundial, sobretudo com a ufologia dos Estados Unidos. E acho que mais revelações vêm aí pela frente. Eu convido os ouvintes do podcast Ufologia de Quintal a verem essa notícia e outras que estão lá no portal Vigília, em www.vigilia.com.br. Abração para vocês!
Bom, vamos lá então, né, gente? Você acabou de ouvir aí as notícias ufológicas com o Portal Vigília. Olha, o Dudu que vai falar. Dudu, fala sobre o Portal Vigília, é a sua eu chovendo molhado. Você gosta de ufologia? Você quer saber de ufologia, quer saber notícia certinha, quentinha, boa, de qualidade? Já sabe, Portal Vigília, vigilia.com.br. Entra lá, porque sempre o Jeff, novidadezinha, precisou. Eu quero saber um negócio, mas não é um negócio que os caras fazem Ctrl+C, Ctrl+V na internet e joga por aí. Não. Que tem o cara que foi lá, pesquisou, olhou, falou, opa, peraí, a informação é essa, vamos colocar. Show? É lá no Portal Vigília, então não te esquece. Porque esse menino Jeff, esse menino voa, esse menino é monstro mesmo. Aí sim. Bom, gente, aí o seguinte, né? Você acabou de ouvir agora as notícias ali com o Jeff e vamos embora então. Vamos seguir adiante, vamos ao caso de hoje. Vamos, o que nós temos desse caso de hoje? Cara, esse caso é um caso impressionante. É um caso muito conhecido na ufologia mundial. É um dos casos mais bem documentados, tá? Um dos casos mais bem documentados. E um caso que, além de ser bem documentado, Dudu e Evandro, ele foi estudado, ele foi pesquisado por vários órgãos, não só ufólogos. Então foi investigado por vários órgãos no Canadá. Então ele traz um peso imenso sobre o que aconteceu. Porque não foi só, né, mas foram 2, 3 ufólogos que foram lá, né? O pessoal gosta de minimizar, né? Gosta de... foi os ufólogos que foram lá, como se fosse, né, 2, 3 malucos que foram lá conversar e falar sozinho, né? Não foi isso. Vários órgãos, inclusive órgãos do governo, investigaram esse caso sem conseguir descreditar de uma forma convincente. Então é que quando geralmente você tem um caso, tá? E aí eu não vou descredenciar, obviamente, mas quando você tem um caso que foi pesquisado por ufólogos apenas, quem está olhando de fora tende a pensar, né? Quem está olhando de fora tende a pensar que esses ufólogos tentaram levar a coisa para o lado do não, sim, isso aqui realmente é alienígena. E não que a gente que acompanha, a gente que sabe, a gente sabe que não é essa a verdade. Mas quem está de fora, quem está olhando, o cara fala, não, os caras são ufólogos, então eles querem provar. E aí por isso que acaba caindo um pouquinho no descrédito, né? Porque quem está de fora acaba falando, não é bem assim que é a história. Aí é complicado, né, cara? Mas esse é um caso muito importante. Então vamos lá, gente. Esse é o caso do Lago Falcon, também conhecido como o caso em que foi vítima, tá? O Stephen Michalak, ok? Então é um caso muito conhecido, você com certeza conhece, muita gente já fez, né? Mas vamos lá, vamos dar uma analisada, vamos nos debruçar sobre esse caso. Esse caso vai acontecer, gente, em Manitoba, no Canadá, tá? Esse lugar, né, quando nós falamos de Manitoba, é uma província, né? Eu não sou especialista em Canadá, mas ok. Eu também não, mas achei o nome bem engraçado, inclusive. Inclusive parece com o nome da nova fronteira agrícola brasileira, né? A nova fronteira agrícola brasileira tem o nome de Mapitoba. Que beleza! Que é a junção dos estados que fazem parte, né? Então você tem ali Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Ali Manitoba é um nome diferente, é um nome indígena, né? É um nome aborígene, é um nome diferenciado. O que vai acontecer, gente? Essa província aí, tá? Ela é uma das maiores no Canadá. Ela tem 1,3 milhão de habitantes. Então, tratando-se de Canadá, que não é um país muito, muito populoso, né, cara? É um país, territorialmente falando, imenso, tá? Você que não conhece, é o segundo maior território do planeta. O primeiro é a Rússia, a mãe Rússia tem o primeiro, né? O segundo é o Canadá. E o Canadá ele tem um problema populacional, né, cara? Por causa do território dele. Ele tem essa questão do clima, né, que impede a ocupação total do seu território. E inclusive, né, por conta de vários motivos, o Canadá tem uma população pequena, mesmo relativa. A população absoluta do Canadá é pequena, né? Se tem uma falta de reposição populacional, tá bom? Então o que vai rolar, né, cara, no que diz respeito a isso? O Lago Falcon, né, ele faz parte de um grupo, de uma rede, né, ali de lagos. Está localizado, para você que
né, que ainda não pegou mais ou menos ali, na região dos Grandes Lagos, ali entre Estados Unidos e o Canadá. É aquela região de integração, onde tem a maior integração econômica entre os dois países. E aí o que vai acontecer? São 3, né, acampamentos que tem ali, tá? É a Falcon Creek, Falcon Beach e a Falcon Lakeshore, tá? Então são 3 acampamentos. Acampamento, gente, você que é mais velho que tá me ouvindo aí, esses acampamentos aí são acampamentos à la Jason. Lembram do Sexta-feira 13? Né? Crystal Lake? Então é nesse estilo. É nesse mesmo estilo. Então são acampamentos onde as pessoas vão fazer... Pra picotear a pessoa e sumir com ela facinho. Inclusive, né, o Jason é esse ambiente, né, o Crystal Lake é ambientado nesse clima, tá? Nesse clima. As pessoas vão para lá fazer piquenique, né, para nadar, para ir andar de barco. Então é aquele negócio muito aconchegante. Oi? Ser esquartejado. Encontrar com o Jason. Tá? Então, assim, é um lugar de vários chalés. Né? Então tem aqueles chalés de madeira, aquele negócio. Cara, é um negócio muito legal. Né? Eu não conheço pessoalmente, porque eu não sou né, igual o Dudu, que é milionário, que viaja 2, 3 vezes por ano. Eu não tenho essa... o Canadá eu também não tive o prazer ainda de conhecer, mas eu conheço. Mas pretendo. Né? Eu conheço pelos livros e pelos estudos, que esse é o meu papel. Tá? Então, assim, é um lugar muito aconchegante, pelo que a gente vê, pelo que se estuda, é um lugar muito interessante. O clima que se tem ali, tá, gente? É um clima mediterrâneo, é um clima temperado úmido. Por que úmido, cara? Porque tem muita influência dos rios, da água que tem ali. Tá? Então é um verão ameno e um inverno bem rigoroso. Tá? Então, bem rigoroso nisso. Eu já vi uns vídeos na internet já, sabe aquele dia que você tá sem nada pra fazer? Uns vídeos de uns youtubers que eles vão no prédio, sabe? Eles vão na parte de cima do prédio e aí eles pegam uma calça, como uma calça, uma camiseta e tal, não sei o quê, e eles molham, né? Eles ainda dentro do prédio, e aí eles vão pra fora do prédio e colocam a camiseta, a calça, a camiseta, enfim, pendurado ali num varal ali fora. Cara, dá 30 segundos, cara, o cara tira a calça e o cara bate com a calça assim no muro, e a calça tá completamente dura, cara, ela congelou, ela simplesmente congelou. Nossa, é coisa surreal. Daí você vai vendo os caras contando como é que é a vida lá, de você morar lá, velho. É uma coisa incrível, cara. O cara passa lá por... esses dias até escutei um outro podcast aí, o pessoal falando só exclusivamente sobre a vida no Canadá. E aí eles falam assim, cara, o dia que dá menos 10, olha você, o dia que dá menos 10, cara, é um dia que é um calor, né? Tô feliz. Falei, caraca, velho. Meu Deus, menos cara. 10, o cara tá feliz, Tem que esconder as Patagônias, velho. O dia que eu passei mais frio na minha vida tava menos 5. Meu Jesus amado, quase morri. Imagina menos 10, cara. Já peguei esse. E aí, mas assim. Quem mora lá, né, Dudu? A estrutura é diferente da nossa. Por exemplo, quem tá nos Estados Unidos, quem tá no Canadá, todos os ambientes são climatizados, né? Então, assim, as pessoas saem de casa sem muita roupa, eles não, porque tem clima. Tudo é climatizado, né? Tudo tem uma estrutura. Aí tem aquele negócio, né, cara? Tem o revés. Esse ano, por exemplo, deu 50 graus em algumas regiões do Canadá. No espaço de uma semana e meia, 2 morreram mais de 100 pessoas, cara. Né? Então, assim, o Canadá tem uma amplitude térmica muito grande, né? Se colocar em relação ao ano, o cara ou vive um frio muito intenso ou um calor desesperador também, né? Pelo menos esse ano foi esse desesperador. Ano é um fenômeno que nem Cascavel. Mas assim, gente, aí vamos lá, né? Vamos voltar aqui. O que acontece, cara? Porque estamos dando aqui né, um pano de fundo para você entender, estamos, né, trazendo para você aqui o que acontece lá mais ou menos. E, cara, tem uma curiosidade sobre esse lugar, Evandro e Dudu, e você que está me ouvindo, que é o seguinte: uma das primeiras tribos que habitaram aquela região, né, estima-se que esses caras chegaram ali depois da última glaciação. Então é aquela pegada lá, né, da grande migração, a galera vem ali, né, pela África, passa ali pela Ásia, passa o Estreito de Bering, aquele negócio todo. Estima-se que essa galera chegou depois da última glaciação naquela região. E uma das tribos mais antigas ali, uma das primeiras tribos, né, é a Anishinaabe, tá? Anishinaabe.
É uma das primeiras tribos que habitaram aquela região. Então se tem ainda vestígio dessas tribos, tá? Se tem remanescentes ainda. O que eles dizem, cara? Preste atenção para entender aquele local. De acordo com a história deles, tá? É uma história oral, obviamente, né? São nações ágrafas, né? De acordo com a história deles, o que vai acontecer? Um dia, os seres, tá? Chamados Niigs, tá? Que eram seres radiantes, incandescentes, desceram em forma humana, tá bom? Desceram em forma humana, apareceram para eles, tá? Onde eles chamam de Terra do Amanhecer, né? Que é na região onde eles estavam ali, e desceram ali para ensinar para eles tudo sobre o estilo de vida deles. Então eles desceram ali, tá? Começaram a ensinar para eles algumas tecnologias, começaram a dar algumas como é que eu vou dizer? Dividiram um pouco de conhecimento. Dicas. Tá? Isso, começaram a dividir um pouco de conhecimento ali. Lives. Paranauê. Aí, o que acontecia? Eles dizem que desses seres aí, tinha um, né, que eles vão chamar do Grande Miggs, tá? Que era espiritualmente tão poderoso, ele era tão poderoso espiritualmente, que as pessoas que se aproximavam muito dele acabavam morrendo só de chegar perto. Só de chegar perto, porque ele era muito poderoso, não era para estar com todo mundo. Este ser, o que ele vai fazer? Ele vai sair, vai embora, vai para as profundezas do oceano. E ele deixa outros 6, eram 7, né? Os outros 6 ficam e continuam a ensinar, continuam a dar dicas, né? Continuam a ensinar como viver a esse povo. Essa é uma das lendas, né, tida como lenda, essa é uma das histórias dos povos que começaram a habitar aquela região dos Grandes Lagos ali, aquela região do Lago Falcon, tá? Só para vocês verem essa curiosidade. Então, o que acontece ali, Dudu, de repente, hein, Evandro, não é uma coisa de agora. De se ver alguma coisa, de se ter um contato, não é uma coisa de agora. Então, você que está nos ouvindo aí, né, é interessante esse relato que vai ser de uma tribo ancestral dos primeiros habitantes daquela região de hoje, chamado Manitoba. Tá bom? Então, só para você ter uma ideia aí, só para você fazer, né, só para você ter esse contexto, esse pano de fundo. Ok? Vamos lá, então. O ano é 1967, o mês é maio e o dia é 20. Vai cair num sábado, de manhã, tá? Em Falcon Lake, Manitoba. O que vai acontecer, gente? Quem vai ser o principal ator, né, desta cena? O senhor, né, como eu já disse lá no começo, né, o Stephen Michalak, que era um mecânico e apaixonado por geologia. Apaixonado por geologia. Cara, eu vou confessar para vocês, eu sou geógrafo, mas eu não sou apaixonado por geologia. Eu não sou apaixonado por rochas. Não tenho, para mim não tem, é uma parte bem pequena, né, da galera das geografias que se especializa e gosta da geologia. Para você que tem 14, 15 anos aí que está nos ouvindo, é uma profissão bem interessante. O geólogo ele é contratado por grandes empresas, como a Petrobras, por exemplo, tá? Como a Vale do Rio Doce, como a Minas, né? É contratado por essas empresas, elas precisam de um geólogo para fazer todo o estudo da região que elas vão explorar. Então é um emprego que é uma profissão que é muito interessante e faltam profissionais, hein? Faltam profissionais. Então você que está me ouvindo aí, né? Ó, vai uma dica aí do tio Creito para hoje. O que vai acontecer, né, gente? Ele foi até aquela região, tá? Foi até a região ali do Falcon Lake. Por quê? Ele estava pesquisando porque ele e alguns amigos tinham a desconfiança que eles iam encontrar ali, né? Eles iam encontrar prata. Eles iam encontrar alguns metais, alguns minérios preciosos. Já havia sido descoberto por alguns outros geólogos ali presença de prata, tá? Que é um metal precioso, né, cara? Então ele falou, poxa, alguém achou por lá, é sábado hoje, né, cara, eu vou fazer um bico, né, não tem nada para fazer,
vou me livrar dos meus compromissos, tenho 10 carros ali para entregar, mas deixa para lá, depois eu entrego. E vou pegar um final de semana, vou ver se eu acho prata. Se eu achar prata, eu não entrego esses carros do jeito que tá mesmo, vai tudo embora e vou ficar... Às vezes a paixão dele pela geologia era por segundas intenções, né? Também tem isso, né? Também, às vezes ele falou, cara, se eu achar alguma coisa aqui, eu tô colocado aqui, eu paro de mexer com esses Mustang velho aqui. E o último agradável, vou ser né, cara? feliz. E aí ele vai, né? Mas a questão é o seguinte: o que acontece? Ele vai pra lá e, pô, vai que dá certo, né, cara? Vai que cola, né? Então aí ele chega lá e aí nesse sábado em que isso acontece, né? O que vai rolar? Ele vai acordar cedo, tá? Porque como já diz o velho ditado, né? Quem acorda cedo passa o dia inteiro com sono. Então 5:30 da manhã ele já estava lá na beira do rio procurando, já estava ali minerando, já estava ali fazendo suas pesquisas, tá? Bem cedo, por volta de 5:30 da manhã ele já estava ali já. E ele vai encontrar alguns cristais ali. Talvez é quartzo, talvez que ele tenha encontrado, né? Alguns falam que sim, outros falam que não. Mas ele encontra ali alguns cristais de quartzo. E o que vai acontecer? Ele vai ficar ali, né, até as 9 horas da manhã. Às 9 horas da manhã ele encontra esse negócio aí. Aí ele para um pouquinho para bater um rango. Pô, o cara tá desde as 5:30 ali, né, meu? Picaretando ali, entrando no meio do lago, né? Em maio não é frio, tá, gente? Não é aquele frio todo, né? Dizer que não é frio também é brincadeira. Mas não é aquele frio todo em maio, porque tá chegando, né, a estação do... menos 10 ali, tranquilo. Do verão. Menos 10 pra eles ali está de boa, né, cara? Tá de camiseta e regata. Menos 5 é verão. Meu filho é igual os russos, né, cara? Que toma vodka e vai mergulhar no gelo. rio congelado. Então é tranquilo. E os islandeses, então? É uma galera da pesada, né? Mas, ok. E ele tá ali, aí 9 horas ele para, cara, eu vou bater um rango, que é o seguinte, viu, que o negócio bateu a fome aqui. Ele tinha levado 2 sanduíches de mortadela, uma tubaína de tutti-frutti, né? Boa. E um brigadeiro para fazer depois de sobremesa. Então ele sentou ali, abriu o seu primeiro sanduíche, começou aquele negócio todo. E aí ele pega, né, cara, o sanduíche numa mão, a tubaína parada na frente, e ele pega aquele cristal de quartzo, né, cara? Ele tava ali examinando, dando uma olhada naquela, pô, será que vai dar grana, será que não vai? Quando de repente ele diz que os gansos que tinha na região, a região de lago, né, cara, você tem ganso, você tem, né, vários animais ali, tá, várias aves. Então ele diz que naquele momento ele tá ali, de repente ele ouve essa inquietação dos gansos, tá? Eles vão estar como se batesse uma revoada, e naquele momento ele vai ouvir um barulho estranho, um ruído estranho. Então ele tá ali, de repente, começa com os gansos ali, aquele ruído estranho. E ele vai procurar, né, de onde que tá vindo esse barulho. Então ele vai levantar os olhos para olhar. De repente ele vai ver 2 objetos brilhantes de coloração avermelhada pairando por ali. Cara, e aí, meu, imagine você, né, cara? O cara tá ali, batendo o seu rango, comendo seu sanduíche de mortadela ali com margarina, né, tomando ali a sua tubaína. E quando de repente ele ouve esse barulho, olha e vê 2 objetos voando, cara, a primeira coisa que ele vai fazer é se assustar. Mas é interessante isso, Dudu e Evandro, que ele vai levar até o final os seus relatos, falando de pé junto, jurando de pé junto, que ele tinha quase certeza que eram experimentos militares. Ele tinha quase certeza que não eram coisas extra. Ele vai falar sobre isso. Até os gansos se assustou e ele não. Isso é interessante. Então, aí reza a lenda que até um ganso tinha se afogado. Até um ganso morreu afogado, né? Mas vamos lá, mas diz que ele estava sozinho lá. Então assim, ó, abre aspas. 2 objetos... Manitoba, né? Vai saber, né? Meu Deus do céu. O cara me a quinta série que existe em mim. Muito forte. Cumprimento a quinta série que existe no Evandro. Mas vamos lá, né, cara? O que eu vou dizer? Então, assim, que piada, cara. Não estamos fazendo piada nenhuma. Tô falando Manitoba, o nome do tomou lugar. Um susto, cara. É sério, né? É sério, não é verdade. Claro, pô. Você acha que o ganso não morre afogado? Não, morre, cara. Aí assim, ó, abre aspas para o Michalak. 2 objetos com formato de charuto e com 2 calombos pareciam estar descendo a meio caminho do céu.
Eita. brilhando com uma forte luminescência vermelha. À medida em que esses objetos se aproximavam do solo, adquiriam uma forma mais ovalada. Então ele vai dizer que ele olhando do chão, primeiro momento, parecia dois objetos em formato de charuto. Creio eu que ele estava vendo esse objeto, né, na perpendicular. Será, Dudu? Está vendo esse objeto vindo, né? Na perspectiva, olhando de baixo, né? De repente deu essa impressão De ser porque um charuto, de ser pelo que eu retilíneo, né? pelo que eu vi no desenho, né? A representação que eles fizeram, ele lembra muito o disco comum, né? Ele é muito parecido, só que com algumas poucas diferenças, mas de repente pela perspectiva era oval embaixo, então dá esse formato mais de charuto, né? Mas aí porque ele fala, olha só, charuto com dois calombos. Então. Cada um parecia um charuto com um calombo em cima. Isso. Então, na verdade, ele devia estar vendo eles vindo na perspectiva oblíqua, né? Aquela visão oblíqua. É o que eu imaginei também. E aí, o que ele vai dizer, né, cara? Esses objetos vão vir, e quando chega mais próximo ao solo, aí ele consegue ver que parecia mesmo o disco voador clássico, aquela versão mais ovalada. Aí ele vai dizer o seguinte, um deles vai permanecer no ar ali, pairando, tá? Como numa boa, né? E o outro aterriza a 20 metros de distância de onde ele estava. E aí, Jeff, 20 metros, e agora? Dá para confundir, não dá? 20 metros é muito perto, cara. 20 metros é pertinho, né? Esse aí tem o selo Jeff de distância. Boa. Selo Jeff de distância. Provado pelo nosso batráquio. Vamos fazer um selinho, um sapinho. Fazendo joinha. Olha, Jeff, tá vendo? Esse é o Dudu que me esqueceu a mim. Depois é eu que tô incentivando ele, você viu, né? Então, assim, vamos lá, né? Aí ele vai dizer que um continua pairando, o outro aterriza lá a 20 metros dele. Abre aspas para o Michalak. Não posso descrever nem calcular a velocidade de ascensão, porque jamais vi nada no mundo que se movimentasse com tamanha rapidez sem emitir um único som. Aí vem outro aspecto, né, cara? O negócio é rápido, ele nem se atreve a dizer quanto estava, porque tem gente que fala, estava 1.000 km por hora. Gente, não vou dar uma de... Né? Não sei, não tenho noção quanto a velocidade que ele estava, mas de uma coisa eu tenho certeza. Eu nunca vi uma coisa se movimentar tão rápido e sem fazer barulho. E isso daí já deixa algumas pulgas atrás da orelha. Aí o que ele vai dizer? A parte de baixo do objeto, daquele que aterrissou, né? Na parte de baixo saíam alguns raios luminosos de coloração arroxeada. Ele vai dizer que ele vai chegar próximo, 20 metros, ele não precisa nem chegar próximo, ele já está próximo. Ele vai chegar mais para observar, mas quando ele aterrissa ele já vê de onde ele está. Saiu uma luz meio roxa de baixo. E ele vai falar uma coisa interessante, que ele não é o primeiro a falar isso e nem é o último. Do cheiro de enxofre. Oi. O cheiro de enxofre. Ele não é o primeiro a falar sobre isso, também não é o último a falar sobre isso. Muita gente fala sobre experiências, né, extraterrestres, experiências com OVNIs e o cheiro de enxofre. Aí ele vai dizer, né, cara, aquele cheiro, tá? Ele vai dizer que mais ou menos aquilo ali tinha uma medida de mais ou menos 12 metros de largura, com 4 metros de altura. Então não era um negócio pequeno. Não era um aparelho pequeno. 12 metros de largura, cara, é grande. Não. E 4 metros de altura, cara, pra você que tá mais ou menos aí, né, é quase, isso aí dá quase o quê, cara? Dá quase... Quase 2 andares. Quase 2 andares, né, cara? São quase... Você que tá na sua casa aí, olha pro seu teto, é quase o dobro dessa altura que você tá vendo aí, tá? Então, é alto, né, cara? É algo alto e bem largo, tá? E ele vai dizer que é o formato de uma tigela pequena, tá? Com uma abóboda no alto. É aquele formato tradicional, quase, de disco voador. E aí, o que ele vai dizer? Outra coisa muito interessante. Ouviu também um zumbido no fundo. Ele ouviu um zumbido no fundo. Como o ar, né? Igual o ar quando é aspirado de algum motor elétrico, de alguma coisa assim. Aquele zumbidinho que fica no fundo. Que é muito relatado isso aí. Também não é o primeiro nem o último a falar.
tá bom? E aí continua. Ele vai dizer que o objeto vai ficar ali por vários minutos, cara. Vários minutos. Até que uma porta lateral se abriu. Então o objeto estava ali, abriu uma porta. Aí, pô, cara, ele fez, cara, meu, o que será que é isso aí, né, velho? Eu vou lá ver. Porque como eu falei pra vocês no começo, ele não faz nenhuma ligação com um objeto extraterrestre. Ele não faz nenhuma ligação. Para ele, aquilo ali era uma nave estadunidense, porque é uma região ali, né, é uma região de muitas indústrias. A região dos lagos entre os Estados Unidos e o Canadá é uma região de muitas indústrias. E fora isso, nós estamos falando em um período de Guerra Fria, onde a tecnologia, guerra nas estrelas, corrida armamentista, aquele negócio, o bicho estava pegando. Aí ele vai dizer que, cara, pô, aquilo ali se abriu, aí ele vai se aproximar, ele vai tentar ver o que tinha lá dentro. Ele, cara, o que será que está aí, né? Vamos lá dar uma olhada. E ele vai. Ele vai dizer que vai chegando perto, é muito luminoso. Quanto mais ele chegava perto, mais aumentava a intensidade da luz. Ele diz, gente, que essa intensidade chega até a ofuscar as vistas dele, de tão intenso que era. Aí, ó, abre aspas para o Michalak. Eu não vi nenhuma figura. Tudo que eu podia ouvir eram vozes, que eram distorcidas pelo zumbido e assobio que a nave fazia. Elas pareciam vozes humanas, embora um tanto abafadas pelo som do motor e da corrente de ar contínua escapando de algum ponto do interior do aparelho. Consegui distinguir vozes distintas, uma mais aguda do que a outra. Fecha aspas. Então ele para ali, ele vai ouvir algumas vozes, ele para, né, ele tenta decifrar, entender o que estavam falando, não consegue entender o que estavam falando. Ele não consegue também, né, ter uma audição nítida. Ele vai dizer que tinha muito barulho, aquelas vozes estavam como se estivesse longe, e ele fica ali meio que, bom, a única coisa que ele consegue distinguir, ó, tem 2 tipos de vozes, pelo menos. Uma mais fina, uma mais aguda, e a outra mais grave. É isso que ele vai ver. Aí, pela escotilha que tinha na fuselagem, ele vai ver um brilho, que é aquele brilho que estava vindo de dentro, que ele já falou, que é um brilho arroxeado, tá? Que está aparecendo por ali, né? Aí ele, cara, que é isso aqui, né, meu? Ele fala que vê as vozes, não vai ver ninguém, papá. O que vai acontecer? Ele vai pensar que é um aparelho dos Estados Unidos. Assim, ele tá ali na porta, ali, ele tenta chamar o pessoal que está ali dentro, para dizer, meu, vocês precisam de alguma ajuda, né? Aconteceu alguma... Eu sou mecânico, talvez eu possa ajudar aí, ó. Tenho fita isolante aqui, uma chave L. Arame. Né? Tenho arame aqui. Um pedacinho de bombril, um Durapox. Durapox, né? Nossa. Opa, quem teve um Fusca sabe que sabe o poder, ter uma mola, né? Uma mola sobrando, pô, aí é... Um pedacinho de aí arame. é felicidade. Pedacinho de arame, pô. Então o que vai acontecer? Ele vai chegar lá próximo e aí ele vai tentar falar com as pessoas ali. Ele tentava se comunicar em alguns idiomas que ele conhecia, né? Eu não acredito muito que ele seja... que ele fosse poliglota, mas ele tenta ali uma palavrinha ou duas, né? Ele vai tentar no inglês, ele vai tentar... Né, É que ali no Canadá ali tem o pessoal ali tem uma região ali que a galera fala inglês e fala francês. Quebec. Sim, é o Quebec, né? No Quebec. Isso, e aí assim, mas assim, é uma coisa um pouco mais comum lá, né? Que o cara saiba pelo menos 2 línguas de arrancada, né? E aí, às vezes, uma palavra ou outra o cara acaba conhecendo de russo, né? Pelo que eu vi ali no relato também, ele tentou se comunicar em polonês, né? Em polaco, né? Enfim. Mas pelo sobrenome dele, você vê que ele já tem... então, de repente, uma coisa ou outra o cara sabia falar, de repente não era um fluente, entendeu? Mas uma coisa ou outra o cara falou. Não era poliglota, mas ele conseguiria se comunicar pelo menos, né? Emite um som pra ver se... né? Parece alguma coisa. Se o cara responde, fala, oui, monsieur, aí... Opa, peraí, que é um francesinho aqui. Então ele vai tentar ali, né? Ele tenta ali, mas sem retorno, tá? Sem retorno algum. E aí ele vai dizer, abro aspas novamente para o Michalak. Colocando lentes verdes sobre o meu óculos,
tá? Enfiei a cabeça pela abertura da escotilha. Esse cara tá Esse equipado, tem hein? coragem, hein? Esse Mas é por pica quê, mesmo, cara? hein? Eu acho que não Vou é te essa a falar. questão, gente. Não é que ele tinha coragem ou não. Não, é Sabe a coragem. questão assim? Não, Dudu, sabe a questão? É que você não tem noção do perigo que você tá correndo, sabe? Tipo assim, pra ele era uma nave, cara, que teve algum problema e caiu ali. Ele foi, pô, eu vou ajudar esses caras, entendeu? Eu acho que o que aconteceu com ele foi isso. Não que ele, o cara é corajoso, tá indo lá atrás dos OVNI, dos aliens, não. Pra mim, é aquele cara que, viu aquilo ali e não fez ligação alguma. Mas você sabe que pra mim Sem noção. parece estranho, Cleiton, que é o seguinte. Não, eu sei o que é. Uma vez que ele é mecânico, nessa parte que me parece estranho, sabe? Ele se enfiar a cabeça no maquinário, porque assim, o cara é mecânico, né? E aí, cara, ele sabe que um motor fora de regulamento, de regulação ali, pode dar um BO meio louco ali na cara dele. E aí você vê uma máquina que você não conhece, fazendo um barulho que você não conhece, e você enfia a cabeça lá dentro. Não, Tipo, não me parece muito coerente com o fato dele ser mecânico, entendeu? A curiosidade eu entendo. Eu entendo que de repente o cara, naquele momento de mais curiosidade do que medo, o cara falou, não, deixa eu ver aqui e tal, não sei o quê. Pra mim, mas beleza. É meio estranho, entende? Porque os caras Então, pegam mas uns assim- macacos lá, que de vez em quando, pegam uns macacos lá, não tem nada a ver, o negócio começa a vibrar, balança, porra, vai cair esse carro, velho. Os caras se enfiam embaixo do carro pra ver o que é. Então, não sei, eu acho que mas aí é uma coisa que o cara trabalha todo dia, né? O cara conhece, mas, deixa eu dar uma Tem teoria, outra cara. coisa. É porque é o seguinte, o Cleiton falou que essa região, ele é a região do Jason, não é? Que tem das coisas lá e tal. Então, filho, né? O que acontece no filme do Jason? Tipo, o Jason tá lá na porta. Em vez de eu correr pro fundo, não, eu vou lá abrir pra ver o que tá acontecendo, né? Tem isso. Então, numa dessa, é uma coisa que tá na água, não sei, no ar. Que os caras vão atrás do perigo. Por isso que o Jason aqui no Brasil não se cria, né, cara? Aqui não se cria. Aqui primeiro que nós taca pedra nele. Aqui. Ainda mais dependendo de onde ele for, né, Dudu? Imagina, tem lugar aí que se ele chegar, os caras vão roubar o facão já. Mas vamos lá, né? Dura um segundo. Mas vamos embora. Aquele cara lá da Serra Elétrica, então, não ia andar meia quadra. Ele ia roubar a Serra Elétrica. Essa primeiro máscara que aí, com o velho, preço vou do fazer um brick. Com o preço do combustível, o cara vacilando com a Serra Elétrica ligada, com o combustível, o preço que tá, meu amigo, senão você pode desvaziar esse tanquinho aí, que senão não faz esse negócio. Mas vamos lá, vamos embora. Então, mas o que acontece? Você tá confundindo os Não filmes coloca- aí, Dudu. Isso aí é o Jason Merz. Não, mas massacre o da Cleiton Serra que citou Elétrica. da ela é Serra Elétrica. lá também, né? É. Mas assim, gente, mas olha só, o que acontece? Ele vai colocar a cabeça ali, não é no maquinário em si, é na porta que abre. Porque ele tá ouvindo as vozes vindo de lá de dentro, ele tá então, tem gente aqui, ele chama, não tem resposta. Aí ele, cara, ele colocou aquele óculos, tá, que é de proteção, que é aquele que nós já falamos aqui, já em alguns episódios atrás, no Manual da Vigília, que é interessante você ter na vigília, que é aquele óculos de proteção, igual o do soldador. O dele não era um óculos de proteção totalmente, né? Mas é aquele óculos que tinha lente verde. Você que é mais antigo aí, você que é você vai lembrar que antigamente o pessoal tinha uns óculos e a tecnologia de lentes não era igual hoje. Então o cara que usava ali 3 graus, 4 graus, velho, era um negócio que parecia um fundo de lata de garrafão de pote vinho. de maionese. Fundo de pote de maionese, cara. Era um negócio grosso pra chuchu. E tinha uns que eram verdes, lembra desses? Sim, com Que certeza. eram uns fundos, que era até chamado na época fundo de garrafa, né, cara? Sim, o óculos, né? Isso. E eram uns fundos de garrafa verde, cara. Então ele vai colocar agora fica aqui, eu tô sendo sarcástico, tá? E aí hoje não, né? Hoje nós que usamos óculos, hoje tem uma tecnologia boa, na época não. Ele vai colocar ali e ele vai observar lá dentro. Então ele não coloca a cabeça lá dentro do motor. Ele, o que será que tem nesse motor aqui? Ele tenta observar. Mas eu acho que é assim, né? O que me espanta muito muito é ele ter chegado perto da nave. Agora, por exemplo, você chegou perto da nave, sei lá, por algum motivo você chegou. E você vê voz lá dentro, né, cara? Você pode pensar, esses caras talvez precisem de ajuda, alguma coisa. Agora não dá mais pra me voltar. Agora não dá pra me voltar mais. Isso que eu penso. Isso que eu penso, Evandro. Que ele não se tocou. Ele não se tocou que seria algo de outro planeta, algo de outra dimensão. Ele não se tocou nada disso. E aí, quando ele chegou perto, que talvez até tenha percebido, isso aqui não é não é da Terra, isso aqui é muito, sei lá. Mas aí, tem pessoa lá dentro, velho. Vou deixar quieto agora, não tem mais como.
O que eu penso é isso. Posso estar totalmente enganado, né? Mas, Posso, mas... Aí vamos lá, abre aspas para ele de novo. Colocando lentes verdes sobre os meus óculos de proteção, enfiei a cabeça e a abertura dentro. O interior era um amaranhado de luzes. Raios diretos percorriam a trajetória horizontal e diagonal, e uma série de luzes intermitentes deu-me a impressão de estar funcionando de um modo estranho. Ele viu aquilo lá, era como se estivesse piscando, como se estivesse dando pane. Isso que ele imagina na hora, cara. Quando ele fala aqui, ó, deu-me a impressão de estar funcionando de um modo estranho. Eu para mim, já me lembrou uma sala onde tem um servidor, sabe? Já entrou numa sala onde você tem um mega computador e daí você tem um servidorzinho, aquele monte de luzinha piscando para um lado e para o outro. Então, cheio de fio. Que você, cheio de fio para um lado e para o outro. Como você não entende o funcionamento, para você falar que aquilo não está funcionando direito, é dois palitos. Justo. Né? E tal. Agora, eu fiz uma continha aqui de padaria aqui, só para complementar aqui, Cleiton, uma continha aqui de padaria, só para a gente entender, para quem de repente está escutando a gente, entender mais ou menos qual que é o tamanho dessa suposta nave que o cara viu. Eu dei uma pesquisada aqui, que lógico que eu não sabia de cabeça, qual que é o comprimento de um Gol, tá? O Gol 2022 que tá agora. Né, 90 mil reais o Gol. Enfim, ele tem um comprimento ali de mais ou menos uns 3 metros e 90, por aí. Então, assim, se teve uns 12 metros essa nave, então você imagina aí 3 Gols emparelhados, estacionadinho, um coladinho no outro, tá? Pode deixar uma folguinha ali de uns 20 centímetros. Esse aí seria o comprimento. Então, três Gols. E de altura ia ser como se tivesse 2 Gols, um em cima do outro, e um pouquinho mais ainda. Né? Então, assim, era relativamente grande o equipamento, né? Então, caberia até, inclusive, pessoas lá dentro, né? Seres humanos. Se é que é possível que essa nave realmente existiu. Mas aí a gente está falando uma coisa que é grande, cara. É sinistro, né, cara? É sinistro. Então ele vai continuar dizendo. Sem obedecer a uma sequência ou ordem especial. Observei a espessura das paredes do aparelho. Deviam ter cerca de 20 polegadas, mais ou menos 50 centímetros, né? Na seção transversal. Então, cara, ele vai chegar perto e ele vai ver isso aí mesmo, e ele vai relatar, né? Aqui, o que eu acabei de ler agora é um relato dele, fecha aspas, para o Michalak. Então, assim, ele vai observar de perto e vai, né, ter as consequências depois. Estranhando a situação, ele viu aquele, cara, o negócio não tá legal aqui, cara. Não tá legal. Ele vai fazer o quê? Eu chamei, ninguém apareceu, parece que o negócio tá pifado. Olha, não é por nada não, mas eu vou dar linha na pipa. Agora ele se percebe e vai dar linha na pipa. Aí, enquanto ele recuava, a porta se fecha. Olha que interessante. Parecia que aquele objeto queria que ele fosse até lá. Queria que ele chegasse próximo. Como ele não entrou, talvez fosse uma armadilha, né, cara? Talvez fosse uma armadilha. Um arapuca. Eu acho que seria mais fácil se tivessem colocado uma cerveja na porta ali, uma coisa assim. Aí já me pegava. Se fosse comigo, eu já entrava na hora. Prisioneiro desses caras aí já. Os caras colocam uma Patagônia lá dentro, assim, ó. Que a minha abduzir é fácil. Coloca uma Patagônia lá dentro, lá girando assim, ó. Já parece o Dudu aqui em transe aqui, entrando, falando, meu Deus, não pode me levar. Nem olha pros ladinhos. Né? Quando eu vejo, já tô lá no espaço. Aí o que acontece, né, cara? Ele se afasta, a porta se fecha, tá? E aí o que vai acontecer? Aí, na hora que a porta se fecha, aparece como se fossem 3 painéis, tá? 3 painéis que vão surgir na parte de fora. Cara, é um negócio meio doido, né? Meio surreal, assim. Bom, tudo é surreal, né? Você vê uma nave pousando a 10, 20 metros de você, é surreal, né, cara? Então não tem mais o que falar de surrealismo nisso aqui. Aí quando acontece, ele, cara, eu vou voltar, velho. Olha só que aquilo. Que coisinha bonita, todo piscandinho. Olha só que beleza. Tchu, 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 e tchá, tchá, tchá. E voltou. Voltou para dar uma olhada.
Aí ele diz que volta para observar melhor a aparência externa. Bom, vou olhar de perto agora e vou ver de novo. Estava olhando para dentro, agora eu vou olhar para fora. Ele vai dizer o seguinte, que se assemelhava a um vidro colorido que era polido. Fala aí, Dudu. Essa parte, inclusive, me lembrou a história do caso lá na Inglaterra. Lembra da floresta de... Como é que é o nome daquela floresta? Essa mesmo. O cara fala a mesma coisa sobre aquela nave, que parecia um vidro polido e tal, não sei o que, meio esverdeado. Era o mesmo relato. Esse pedacinho aqui, na hora me lembrou. Mas é aí que eu falo pra vocês, tem coisa, cara, que é muita coincidência, né, velho? Esses caras viram alguma coisa. Ou era uma nave experimental de algum desses países envolvidos na Guerra Fria, ou era algo de outra ordem mesmo. Não tem o que. Será que vão inventar em épocas diferentes, momentos diferentes, sem se conhecer muitas vezes, né? Será? Eu li para vocês aqui no início, né? Falei para vocês aqui no início, o relato de uma das primeiras tribos a habitar aquela região. Ah, mas é lenda, tá. Não sei, né, cara? Pode ser lenda totalmente, viagem maionésica, mas pode ser verdade, tá? Então é muito complicado isso aí. Mas, vamos lá. Vidro polido, tá? E aí o que ele faz, cara? Vai encostar na nave. Igual o menino lá de Henderson. Ele vai encostar. Ele tava com a luva, tava mexendo ali com o quarto, tava mexendo com a... Vai, pega ali e encosta. Quando ele vai encostar, ele diz que a luva começa a derreter, velho. A luva começa a derreter. Aí o cara se assustou, né? Imagina o negócio como não estava quente. E olha o que é interessante, gente. Em sendo real esse relato, ele vai se aproximar da nave, ele chega perto, ele tem coragem de encostar. Será que ele não sentiria se fosse uma quentura como nós estamos acostumados? Pô, o bagulho derreteu a luva dele, velho. Isso que eu pensei na hora também. Isso aí é bem engraçado, né? Porque se tu pegar, por exemplo, uma experiência de casa que todo mundo já deve ter tido, que é você pegar um ferro de passar roupa e você passa a roupa ali e tal, não sei o que, ele esquenta. Se você colocar a mão a uma certa distância ali, você já sente, né, o calor, você já sente a radiação, né, do calor. Você já vai perceber isso. E aí é interessante que esse cara chega perto da nave e ele não percebe essa variação de temperatura. Ele está muito próximo, ele enfia a cabeça dentro e nada. Ele precisou encostar para sentir essa variação de temperatura. É um tanto bizarro esse tipo de coisa. Se parar para pensar, puxar para um lado, eu não consigo imaginar uma coisa que vai ser quente e que você não vai conseguir sentir antes de tocar, né? Pelo menos a ponto de queimar a luva do cara. Né, a uns 20 centímetros, pelo menos, você já vai falar, pô, isso aqui tá quente. Pois o fato dele estar de luva já não deixa ele sentir, né? Mas o braço, né, cara, se for muito quente a ponto de queimar, o cara deve tá com... não, mas eu também pensei calor, nisso, né? Dudu, que eu também achei estranho, mas é você falando, porque ao mesmo tempo, muitas pessoas se queimam com ferro. Muitas pessoas se queimam com ferro. Não, mesmo claro, o ferro está extremamente quente. Então, às vezes, não era. É porque eu pensei o quê? Que era a nave inteira que estava assim, e aí ele ia esquentar o ar interno, pelo menos. Né, com o tempo. Não que existisse o calor, mas ia estar quente dentro. Só que às vezes era alguma. Sei lá, às vezes alguma peça da nave que esquentou naquela hora. E outra, que também tem aquela questão da indução, que você pode esquentar metal muito rápido, assim, meio que quase que de um segundo para outro. Então, às vezes, ele ligou um alarme, ativou alguma coisa do aparelho, enfim, né? Porque se deu uma comparação boa, né? O ferro, você sente. Ao mesmo tempo, né? Porque você tem um monte de gente que se acidenta com isso. Estatísticas que habitam a minha mente, né? As pessoas se queimam com ferro, talvez mais por uma questão de distração do que necessariamente para ela não sentir o calor. Né? Você tá ali, tá passando a roupa, às vezes tá escutando uma música, tá escutando um Zezé de Camargo lá no fundo, lá, é o amor, e de repente queima. Agora, nesse caso ali, realmente, pode até ser que de repente é um tipo de metal que ele esquenta tão rápido e esfria tão rápido que você não teria esse tempo ali de perceber, mas ainda assim me parece meio estranho, né? Meio esquisito. Eu acho que com a luva ali dá pra ser.
ou uma tecnologia na qual induz o calor sem emaná-lo, sem perder calor. Também pode ser possível dentro de um mundo de hipóteses, né? No mundo de hipóteses, talvez, né? Aí realmente. Acontecer. Até porque se a gente tá pensando no formato daquela nave lá, que depois as pessoas vão ver lá no Instagram, lá que eu vou colocar o desenhozinho lá pra vocês lá, tu vai ver que é aerodinâmica, né? Porque vamos falar a verdade, esses discos voadores aí de aerodinâmica, eles não parecem ter muita coisa, né? Então eles têm que ser realmente uma tecnologia bem diferente. É outra física, né? Física. Mas vamos lá. Aí o que acontece? Ele vai lá, queima. Quando ele vê aquilo ali, cara, a luva dele queimando, ele ferrou. O que ele faz então? Ele tira rapidamente. Aí ele vai dizer que a nave, aquele aparelho, inclina-se e vai soltar um jato, aí sim, um jato de ar quente, tá? Sobre ele. Aí sim, depois que ele encosta, aí sim ele sente um jato de água quente, de ar quente sobre ele. Imediatamente a roupa desse cara vai começar a pegar fogo, cara. A roupa dele vai começar, principalmente a camiseta, que ele estava com a camiseta, começa a pegar fogo. Nesse momento ele sente uma dor terrível no abdômen, terrível. Vai entrar em pânico, agora é o primeiro momento que ele entra em pânico. Ele arranca a camiseta, tenta se afastar do objeto, mas o que acontece, né, cara? Ele sai correndo em pânico. E aí quando ele olha para trás, ele vê que o objeto levantou e foi em direção ao oeste. Então ele saiu ali da costa leste, onde eles estavam mais ou menos ali próximos, né? E vai para a direção oeste. O que ele faz? Ele junta o que ele tinha ali, já tirou a camiseta, pega as suas coisas e vai pro hotel, vai embora. O que vai acontecer? Né? Vai pro hotel, vai embora. Isso qualquer um faria, tá? Mas ele não. Ele é o Stephen Michalak. O que ele vai fazer? Ele volta lá para ver onde o aparelho estava pousado. Cara, se tem um cara corajoso, é esse cara, né, meu? Eu vou te dizer, eu conheço gente corajosa com esse negócio de OVNI, de UFO, mas, cara, esse cara eu queria fazer uma muito vigília. Curioso, né? Esse cara eu queria fazer uma vigília com ele, cara. Porque esse cara aí, eu vou te contar, o cara não tem medo de nada, não, velho. O bicho pegando e ele lá. É complicado isso, né? Aí vamos lá, abre aspas para o Michalak. Quando me aproximei do local, senti enjoo e minha cabeça começou a doer. O local onde a nave tinha pousado dava a impressão de ter sido varrido com uma vassoura. Sobre a rocha não havia detritos de nenhuma espécie, nem um galho, nem um pedacinho de pedra, nada. Estava tudo empilhado num anel com 6 polegadas de altura e cerca de 15 pés de diâmetro. Ou seja, 15 centímetros de altura e 4,5 metros de diâmetro. Cara, ele volta lá e ele consegue averiguar isso, consegue perceber isso. O que ele vai dizer, né, cara? Que no tempo posterior, nos minutos seguintes, a cabeça começou a doer mais ainda. Aquela dor de cabeça ela foi se intensificando. Ele vai começar a suar frio e vai vomitar várias vezes, tá? Vomitar várias vezes. A visão dele começa a ficar embaçada e ele vai dizer, cara, que ele vai voltar pro hotel ali meio que tateando, cara. Uma dor de cabeça terrível, visão embaçada, um enjoo terrível, ele começa a vomitar e volta pro hotel meio tateando, volta meio mal, aquele negócio todo. Ele vai dizer que ficou impregnado nele um cheiro de motor queimado com enxofre. Ficou impregnado. No mínimo ali foi o seguinte, né, cara? Os caras levantaram pra, né, saída pela direita e aí soltou aquela matéria, foi tudo em cima dele, ele pegou toda a radiação, se lascou a 100%, né, cara? E aí ele vai ficar ali, nesse momento muito, né, como é que eu vou dizer assim, todo atordoado, vai esperar o ônibus para voltar. Ele morava em Winnipeg, né, então ele espera o ônibus para voltar. Quando ele chega na cidade, aí ele pega o ônibus, volta para a cidade. Ele ainda não estava bom, cara, ele não melhorou. Aí o que acontece? O filho dele, o Mark, tá, vai levar ele para o hospital e ele vai ser internado
no hospital Misericórdia General Hospital. Vai ficar ali internado. Que sintomas que ele tinha? Esses que nós falamos, né, cara? E ninguém sabia o que era. Por que esse cara tem? Tem isso? Não, não tem. Tem aquilo? Não tem. Não tinha um diagnóstico preciso, tá? A única coisa que eles vão fazer é dar alguns remédios ali, né, dar alguns paliativos para dor no abdômen, tá? Que ele estava sentindo, era dor muito grande. A dor de cabeça vai ficar até o dia seguinte, né? A dor no abdômen, eles passam a medicação, passa a dor de cabeça não. Vai ficar até o dia seguinte. E o que vai acontecer? No abdômen dele, tá, vai ter uma marca de queimadura parecido com uma grelha de churrasco. Sabe Bem aquelas bizarro, grelhazinhas de churrasco que é de furinho? Né? Tem aquela que é de parrilha e tem aquela de furinho. É uma daquelas ali. Bem bizarro mesmo. É uma queimadura completamente Diferente, né? diferente, né? Uma coisa que nem você pensando que esse cara... ao se pensar que esse cara se queimou com outra coisa, né? E que tudo foi uma grande invenção da cabeça dele, é difícil imaginar que objeto seria esse para ele se queimar daquele jeito. A não ser que ele fizesse por conta própria, né? Mas ainda assim não ia ficar tão regular como nas fotos, né? Porque vamos supor que ele deu uma loucura na cabeça dele e ele falou, não, eu vou me queimar aqui por conta própria. Eu vou queimar minha barriga aqui porque eu tô doido. Eu acho difícil que ela ia ficar tão regular assim. Mas queimou com uma forminha, Edu. Pegou a forminha. Pois é. Mas aí então, cogitando que ele faça agora algum objeto que fosse queimar daquele jeito ali, eu não consigo imaginar alguma coisa dele. Ficou bem simétrico, né? Ficou bem simétrico, isso que é interessante, mas... Talvez na tubaína dele, tivesse ali, né, uns corote, ele misturou corote com tubaína, tomou tubaína demais naquela pausa que ele disse que foi pouca, mas foi de 3 horas, ele tomou 3 litros de tubaína com corote, estava fazendo uma carninha ali na grelha e caiu por cima da grelha com o abdômen ali, queimou ele e ficou com a marquinha ali de tostado, né? Feito é possível. No Burger King. Faz sentido. Mas vamos lá, e o que vai rolar, né, cara? Acontece tudo isso, ele vai perder nos dias seguintes, vai perder o apetite e tudo, e vai perder 10 quilos, cara. Eita. 10 quilos nos próximos dias, um negócio rápido. Vai ter gente que vai querer ser abduzida aí, hein? Vai ter gente Quer uma dieta fácil, uma dieta maravilhosa? Vem com os aliens do Canadá que você não pode perder. É a dieta do ET. É uma coisa, depois da dieta paleolítica, agora você vai ter a dieta alienígena. Nossa, meu Deus do céu. Rapaz. Agora vai, hein? Agora é evolução mesmo. Não fala isso, que vai ter gente querendo ir lá para Falcon Lake. Vai ter acampamento lá daqui a pouco. E eu mesmo tô precisando, tá? Vou falar a verdade que eu tô precisando aí. Se tiver um desses Fenemê aí, porque é um desses... essas naves Fenemê, porque isso aí com certeza é a nave Fenemê que veio pra cá, né? Os caras não mandaram a nave boa mesmo. Falam, não, pra Terra não vai mandar o Fenemê. Manda o ruim, porque fazia barulho, né? De perto. Fedia enxofre. Esquentava. É um Fenemê. Era uma nave de estagiário. É um Fenemê. É o Fenemê das naves. Tudo um Fenemê. Entendeu? Não é a nave do estagiário, Cleiton, porque ela foi no Canadá. Ah, é verdade. Nave de estagiário, nós já combinando que é só no Brasil. É do Equador para baixo. Aqui, ó. Aí é estagiário. Do Equador para cima. Aí, isso, garoto. Só no sul do mundo, né? Aí o que vai rolar, né, cara? Vai acontecer tudo isso. Ele vai fazer vários exames médicos. Os exames vão indicar. E aí vai pro Evandro essa, né? A queda drástica na contagem de linfócitos, tá? Vai cair cerca de 25% dos habituais, né? Não, vai cair de 25%. Não. O habitual, normal, é 25%, ele vai para 16%. Ele vai ficar com essa porcentagem, tá? Uma coisa rápida ali, né? E tá esquisito. Vão dizer que isso aqui, né? Quem vai fazer exame nele, vão dizer que isso provavelmente pode acontecer com exposição à radiação. Tá? Exposição à radiação.
Só que ao mesmo tempo não vão encontrar outros vestígios nele de exposição à radiação, né? Não vai ter. Ele vai, olha só, ele vai no Centro Nacional de Pesquisa Atômica em Pinawa, lá em Manitoba, e vai fazer exames lá e não conseguem encontrar nenhuma dose excessiva de radiação no corpo dele. Mas ao mesmo tempo que não encontram, o sangue dele teve essa mudança aí. Cara, finalizando aqui, ó, ele foi estudado, foi examinado por um monte de órgãos, um monte de gente fez isso. E não conseguiram descreditar esse caso de forma alguma, tá? Até hoje, então, é um dos casos mais impressionantes da casuística ufológica mundial. Bom, vamos lá então, né, cara? Agora é hora de expormos as teorias. A minha teoria é a teoria que ele tomou ali a tubaína e foi no bar do Armelindo. Foi no bar do Armelindo, pegou uma tubaína contaminada de corote. Ó, tubaína batizada, não sei o que, blá blá blá. Bom, mas vamos lá, né? Não é eu sozinho. Vamos lá então, Dudu. Você sabe que assim, essa parte de como ele passou mal e tudo mais, na hora me lembrou radiação, né? Não tem como, você vai acabar, tudo que eu já assisti documentários, Chernobyl, e é lógico, Chernobyl nós estamos falando de uma situação completamente além e tudo mais, né? Até inclusive a série da HBO que eu recomendo com força, já falei isso aqui, recomendo com força, vá assistir porque é bem legal, né? Essa série. E aí na hora me veio, isso aqui me parece radiação. E fizeram esse levantamento de pensar, pode ser radiação. E o interessante é que fizeram uma leitura sobre nele e a leitura deu alterada, que teria radiação. Fato é que algumas pessoas levantaram a teoria que antigamente, naquela época, você tinha alguns relógios que eles, para brilhar no escuro ali, para que os ponteiros ficassem um pouquinho mais iluminados e tal, ele vinha com um pouquinho de rádio. Olha que loucura, cara. Os caras colocavam o relógio e vinha um pouquinho de coisa radioativa. Só coisinha, só uma pitadinha assim, um 50 centavos de radiação ali, só para o teu braço ficar mais brilhosinho. Então, que algumas pessoas levantaram a hipótese, mas será que essa variação de radiação não foi por causa disso no relógio? Será que essa leitura não foi feita no relógio do cara? E aí você vai ficar tipo, como é que eu vou te dizer, né? É ou não é? Fato também é que tentaram fazer ele cair em contradição várias e várias vezes para ver se ele caía e também não caiu, né? Não teve assim, tipo, não, hoje eu inventei uma história, amanhã vai ser outra. Então, se ele inventou essa história, ele inventou bem inventadinho, porque tem com requintes de crueldade, digamos assim, onde o cara repete, fala isso, fala aquilo, sem crescer muito a história, né? Isso é muito interessante. Mas vamos pro Evandro aqui, que o Evandro tem contribuições biológicas para nos ceder. Então, até porque, cara, né, Cleiton, a gente tem que aproveitar, porque não é todo dia que a Rainha Elizabeth vem trabalhar, né? Não é todo dia que nós temos a presença ilustre, né? Exatamente. Então, com vocês, para você que está escutando o Ufologia de Quintal, que de repente nunca escutou, esse é o Evandro, tá? Ele também, teoricamente, faz parte desse grupo, tá? Vagabundo, talvez, mas ele faz parte. Então, por favor, trabalhe aqui pela gente, Evandro. Não, então, Dudu, eu tava... essa questão ali da radiação, né? Então deram uma medida e ele realmente apresentou uma alteração mínima, então não era uma alteração preocupante, mas realmente tinha, coisa que não é comum, mas também, né, não quer dizer muita coisa. E uma outra coisa também é que ele coleta amostras, ele volta no outro dia. Aliás, esse aí também é um caso dúbio, porque é o seguinte... na primeira vez que estavam investigando, quando levam ele de volta, pedem, leva a gente lá então. Aí ele não consegue achar o local. Aí não acha, não sei o que, vão embora, beleza. No outro dia, ele volta dizendo, olha, achei o local e peguei um monte de amostra que tem aqui e tal. E eles medem essas amostras realmente têm um traço de radiação, né? Beleza. Então esse é um caso, né? Tipo, a radiação ali, pra mim, ela tá presente, né? Se não no corpo do camarada, ele tá presente no objeto. Não é comum você encontrar objetos radioativos, né? É claro que é possível, mas não é uma coisa que você acha em qualquer lugar, né? Ainda emitindo, né, algum tipo de radiação, como parece ter sido o caso ali.
outra questão, né? Que o cara mediu no relógio, velho. Primeiro que não, segundo que, tipo, é chamar o cara que fez a medição de imbecil, né? Tipo, eu vou medir o cara, a primeira coisa que eu vou fazer é ficar longe de metal, esse tipo de coisa, porque isso vai alterar o equipamento. Então, é um absurdo dizer que a radiação que foi medida no corpo dele era devido ao relógio dele, né? Isso, para mim, é um completo absurdo, né? O cara que está com o aparelho, ele fez um treinamento, etc. Ele sabe, né, do que pode estar perto do corpo, do que não pode, etc, etc. Então, não tem nada a ver. Era mais fácil dizer, olha, talvez seja um erro de equipamento. Aí eu sou mais possível de acreditar. Né? Não foi o que eles alegaram. Então isso me parece estranho. Uma outra coisa que parece estranha também é que quando ele chega no hotel, quando o Clay estava falando, tem um policial lá, né, se não me engano, da Polícia Florestal até, né? Deve ser o seu Gualda lá que cuidava dele, Stone lá. E o pessoal da Polícia Montada. O seu Gualda. O seu Gualda, né, que é do Zé Colmeia. Daí ele diz realmente que o cara parece que ele tá meio perturbado, né? Como se fosse alcoolizado, ele suspeita, mas que ele não tinha cheiro de álcool. Então, assim, o corote aí, acho que não deixou muito cheiro e tal, não sei, né? Mas enfim, chegou a ter. Do Canadá, né, cara? Outro nível, né? É xarope de maple, né? É outra parada. Aliás, já comeram xarope de maple, velho? É bom pra caramba aquilo lá, velho. Já. É bom. Vocês são muito chique mesmo, hein? Não, mas é baratinho aqui, não é? Xarope de maple. Daquele Liquid Cider que ele joga em cima das panquecas. Tipo, parece um mel, mas o gosto é diferente. Bom, mas enfim, voltando aqui que eu tô viajando aqui na maionese. Então tem essa questão. No caso do sangue dele, né, pessoal? Pode ser radiação. Cara, mas radiação pode fazer qualquer coisa. Então parece meio fraco esse argumento de dizer, isso aqui pode ser causado por radiação. De fato, não está mentindo, pode. Mas a radiação pode causar também um aumento, pode causar um sumiço, pode causar alteração, pode mudar um monte de coisa, tá? O efeito da radiação, o Dudu já viu isso aí também no seriado, ele é completamente aleatório, né? Tanto que uma pessoa uma do lado da outra, a outra pode ter falência de órgãos mais tarde devido à radiação e a outra não sofrer praticamente nada. Pessoas chegam a sofrer queimaduras de radiação na pele e não tem maiores problemas fora, né? Claro que é um problema um pouco sério, mas nem comparar, por exemplo, com câncer, com outras coisas que vão aparecer. E aí quando ele fala, por exemplo, 25% de taxa de leucócito, que porcentagem é essa, velho? Então, assim, é aquela coisa que o cara põe ali uns dados sem saber o que tá falando, né? Então, isso acaba meio que dizendo, o cara que é o repórter, ele não sabe, errou a porcentagem, não sei. Embora a gente tem que fazer a parcimônia também, que não necessariamente foi essa porcentagem que foi relatada no dia, né? Porque isso aqui é tipo telefone sem fio. Então você tem uma reportagem lá da década de 60 que foi passada para outra, e é que chega esse relato aqui já talvez até deturpado em pelo menos algumas partes. Então essa porcentagem eu não vou poder falar muito porque eu nem entendi, 25% em relação ao quê? O Dudu sabe disso da matemática, né? Os caras dão porcentagem a tantos por cento. Não, beleza, mas em relação a quê, cara pálida? Né? Tipo, qual que é o teu espaço amostral aí? Qual que é a tua comparação? Em relação a quê? Para ser, por exemplo, 25% em relação ao que ele tinha antes, ele tinha que ter sido medido antes, né? Justo, então, isso é uma coisa natural. Por exemplo, antes de ter visto isso, vou fazer um exame de sangue, vou calcular aqui o quanto que a gente tem aqui de leucócitos, e assim, depois eu vou ter um avistamento e eu vou comparar. Então, tá adiando de longe, pessoal, uma queda de leucócito. A não ser que de repente ele tivesse feito algum exame próximo, né, Evandro? Também, mas assim, uma queda na taxa de leucócito quer dizer uma baixa imunidade. E um efeito estressante como ele teve, né? Vai aumentar um monte de coisa, corticóide, hormônio, caramba, e é meio que previsto que você tenha uma pequena baixa. Não vou dizer a porcentagem que você vai ter, mas é normal que depois do efeito, né, já transcorrido, você tenha realmente uma alteração aí de glóbulos brancos. Até pode ter, por exemplo, você pode pegar uma infecção, por exemplo, no caso do estresse, você pega, por exemplo, uma infecção de garganta, supondo, e aí é o contrário, o leucócito tende, pelo menos, né, a subir, né? Então, essa diminuição de taxa de leucócito
ela pode ser por efeitos de estresse. Agora, talvez essa porcentagem que ele tenha querido dizer é uma porcentagem muito expressiva. Por exemplo, 25% é uma taxa expressiva para leucócito. Eles já não são não são a célula mais comum do nosso sangue, né? Eles já estão em porcentagem baixa. Agora 25% em relação a quê? Então isso aí eu não posso analisar, certo? Então me parece meio estranho. E também esse caso dele não conseguir achar o local, depois aparecer com um monte de amostras, e aí ele dizer que tem várias amostras, muitas amostras, e aí então tá, beleza, traz aqui pra gente analisar. E ele traz, segundo o relato aqui, pequenos traços. Então o que ele fez com o resto? Ele guardou isso com que intenção, né? Então eu achei meio estranho esse caso aí. Bom, acho que é mais ou menos isso. Tem mais alguma coisa que eu me perdi? Só para sublinhar aqui, a questão. Não, só para sublinhar aqui rapidinho aqui um negócio que eu tinha colocado minhas anotações aqui, estava dando uma olhadinha aqui, que me passou batido aquela hora que a gente falou sobre a língua, né, dele falar outras línguas e tal, não sei o quê. Sim. Ele morava na Polônia antes de morar no Canadá. Então. O que explica o porquê que ele falava polonês e porquê que ele sabia russo, provavelmente. Olha, é isso aí, ó. Então ele sabia, e aí vamos dizer um arranhado, um francês ali, um aqui, inglês. mas eu não tinha certeza. Pô, o cara já fala 4 línguas a mais que eu, né? Que não consigo falar nem português direito. Então, bacana. E outra coisa que eu estava falando, da questão da queimadura, você tem também o fogão de indução, né? Então o fogão de indução, realmente, você colocar a mão nele, ele não queima a sua mão, né? E, tipo, não esquenta o ar em volta, né? Porque ele faz esse trabalho a partir de um processo magnético. Só que aí a luva dele precisaria ter alguma coisa para magnetizar. Mas era uma luva de borracha. Se fosse luva só de borracha, mas eu pensei se talvez ela tivesse, que tem luvas que são borracha por fora, e ele tem às vezes até um amianto por dentro, alguma coisa assim, nesse sentido, né? Que não é tão incomum assim em geólogos, tá? Enfim, mergulhadores também costumam usar luvas com metal por dentro. Mas pela foto parece muito aquelas luvas que não é nem de... sim, eu também vi. Pra mim é borracha. Aquela luva de limpeza mesmo. De limpeza, isso mesmo. Isso que eu ia falar. De limpeza. De lavar louça. De lavar louça. Eu também vi. Mas pode ser, tá? Porque daí eu falei, mas tem jeito de aquecer e não aquecer o ar. Não diretamente, mas assim, um fogão de indução, ele realmente não aquece o ar, mas se você colocar alguma coisa que seja magnética, né? Metal, por exemplo, aço, ferro, ele pode esquentar, né? No contato. Mas não me parece ser o caso ali. Eu só ia fazer essa reflexão aqui, que a gente não esqueceu do fogão de indução. O problema é que a gente está falando de um fenômeno, né, que é uma luva de borracha, caramba, né, e a mão da pessoa não vai esquentar. Eu esqueci do fogão de indução porque eu não tenho um, entendeu? Então, com certeza eu esqueci. E aí o legal do fogão de indução, sabe o que o legal? Acabou de falar o pobre que em janeiro vai para as Bahamas. Exatamente. Vai passar em Ibiza e tal. Caramba. Mas enfim, voltando. É legal essa questão da indução, pessoal, porque ela mexe com o eletromagnetismo. E o eletromagnetismo, ele pode provocar radiação, né? E ele pode até formar objetos radioativos. Então, quer dizer, a relação dessas coisas existe, né? Então você tinha lá um efeito magnético muito forte, que é capaz de causar queimadura, que é capaz de causar alteração, né? Que é capaz de produzir objetos que emitem uma certa radiação, que foi que talvez ele encontrou lá, supostamente ele encontrou no local quando ele finalmente, né, conseguiu achar o local que era, que no primeiro dia ele não conseguiu, né, quando ele foi com pessoas lá, ele não conseguiu, e no outro dia ele volta sozinho e traz lá, diz que tem um monte de amostras, um monte de provas, mas ele não traz isso aí, né? Então é bacana que essa relação ela realmente existe. Então parece assim que, se não tudo é verdade, alguma coisa ali faz bastante sentido. Ufologia de quintal. Bom, é isso aí. Então, gente, é um caso assim, é um caso que ele intrigou, né? Muita gente lá, como eu falei, a polícia montada investigou, né? Órgãos federais investigaram, ufólogos também investigaram, todo mundo investigou e não foi, né? Não foi assim tão simples, né? Como é que eu vou dizer assim? A resolução desse caso. Então é um caso muito intrigante mesmo. Mas nós precisamos aqui, né? Vamos lá então, o que nós achamos? Evandrão,
né? Você acabou de falar agora, eu jogo a bola para ti de novo. Dá as tuas considerações finais aí, o que você achou e já emenda com as considerações finais. Cara, eu achei o caso bem bom de estudar, né? Porque ele tem bastante relato e bastante coisa publicada, fácil de encontrar e etc. Achei bom. Eu acho que alguma coisa realmente aconteceu ali, né? Possivelmente com algum aparelho que ele foi encontrado, etc. Mas tem muita coisa que destoa, né? Até o próprio fato de como ele chegou no hotel, que é já meio perturbado, né? Isso várias pessoas relatam. O fato de daí, quando ele, no primeiro dia, ele não encontrar o local que foi o evento, e quando estava com outras pessoas, inclusive acho que até a polícia montada estava no dia, não encontrou, depois ele volta no local e consegue encontrar, e aí ele diz que tem um monte de provas que ele conseguiu coletar no local e não traz essas provas, traz uma pequena amostra, embora essa amostra seja radioativa, né, emitindo radiação, então isso é bastante interessante também. Então, cara, eu, para não me colocar em cima do muro, eu vou dizer que eu sou not believer nesse caso aqui hoje. Eu acho que alguma coisa aconteceu, mas que assim, bem diferente dos outros casos, assim, que a gente sabe que não aconteceu exatamente do jeito que o cara tá relatando. Eu acho que aqui pode ter acontecido alguma coisa, eu acho até que aconteceu alguma coisa, mas o relato que ele dá é bem distoante do que possivelmente possa ter acontecido, nesse caso específico, na minha opinião. Ok, então, já chega com as tuas considerações finais, vamos lá. Não, as considerações finais são essas aí mesmo. É pra mandar os abraços? Juntamente, né? Hã? Isso aí, vamos lá. Tá. Juntamente, abraços finais. Tá, os abraços, então tá. Vou mandar abraço pro pessoal aí do Telegram aí e tal, que tá aumentando, estamos mais umas 400 pessoas já ali no grupo já, cara. Eu não sei como é que os caras... 300 e alguma coisa. Então, como é que os caras se entendem ali, né, velho? E rola o papo bacana ali, tranquilo e tal. Cara, eu tenho um grupo de 5 pessoas que dá confusão e eu não entendo quem que tá falando junto, qual que é o assunto que o cara tá, né? E ali no grupo até que rola bacana o papo ali, o pessoal gosta, manda brincadeira também e tal. Então, abraço a todos aí, que a gente possa continuar aí nesse espírito... investigativo e ao mesmo tempo com um pouquinho de bom humor também, né? Sem conflitos, né? A gente faz pouquíssimos conflitos que houve na história desse grupo, então que orgulha a gente bastante. E mandar um abraço pro pessoal da Belas Artes, pessoal da Montin, que é nosso patrocinador aqui, o pessoal da Patagônia, patrocina nós. Ué, essa fala é minha, ô canalha. Não, mas você fala bem melhor que eu. Eu tô falando aqui num preâmbulo só pra você aí. Fique à vontade para patrocinar esse humilde podcast. Fique à vontade. Mas é isso aí, obrigado e mantenha a mente aberta. Bom, é isso aí então. Dudu, chega junto, Dudu. Vamos lá então. Qual que é a opinião do Dudu? E já emenda, né, com os seus abraços finais, as suas recomendações. Vamos lá. Olha, menino Cleiton, você sabe que mais um caso que realmente, assim, é de tirar o chapéu mesmo, viu? Ufologia de quintal aí, se debruçando nos casinhos aí, que eu falo, cara, olha, pra quem não acredita, o cara no mínimo vai ficar com uma pulguinha atrás da orelha nesse caso aí. Fato que a gente tem que considerar aqui, que a gente tem que ponderar, e a gente sempre pondera, é que talvez, sempre tem o talvez, tá? O ser humano, uma coisa que eu sempre falo para todo mundo é o seguinte: as pessoas às vezes duvidam da capacidade do ser humano de fazer merda. As pessoas duvidam da capacidade do ser humano de fazer merda. Eu tenho certeza. Por exemplo, tem gente, tá? E aí eu não vou dizer que fizeram merda. Eu vou fazer uma outra analogia, que tem gente que acredita de pé junto que as pirâmides do Egito não foram construídas por terráqueos. O que, na minha concepção, com todo respeito a essas pessoas, não faz muito sentido. Na minha humilde concepção. Nesse caso aqui, a gente tem que ponderar que o cara, às vezes, ele pode ter uma capacidade muito boa de mentir. A gente conhece gente aqui no Brasil, eu não vou citar nomes, eu não vou trabalhar com nomes, tá? Mas você vai conhecer gente, não vamos trabalhar com nomes, mas você deve conhecer gente no Brasil que é muito bom de mentir e fazer com muita gente acreditar nele. Criar provas e coisas do tipo, para fazer acreditar e tudo mais. Então não vamos trabalhar com nomes aqui. Então pode ser que esse cara tenha tido alguma confusão mental, inventado essa história, tomado um pileque, tá? Tomado um negócio ali, feito alguma coisa
sonhado com tudo isso aí, chegou, contou pro povo, falou, gente, vocês não sabem o que aconteceu. Aconteceu isso, aconteceu isso aqui. E aí a galera falou, tá, então prova. E aí, porque as provas apareceram bem depois. Aí ele falou, rapaz, agora se eu falar que é mentira, vai ficar feio, vai ficar ruim pra mim. Vou produzir umas provas aqui. E aí o cara vai lá e... Eu tô ponderando, não estou dizendo que não. Como eu sei que o Clayton vai ser believer, e você foi um não believer, literalmente eu vou ficar na mureta. Entendeu? Para nós ter um empate triplo aqui. Então eu sou muretão completo, sem medo de ser feliz. A mureta também é felicidade. Então eu sou mureta. E vou mandar meus abraços aqui, especial, logicamente, vou mandar um abraço para Montink, tá? Você sabe, se você quiser montar a sua lojinha de camisetas, clica no link da descrição, porque a Montink vai te ajudar. Clica lá que você vai conhecer essa plataforma muito legalzinha, muito bacana, supimpa, e o pessoal vai te ajudar para criar a sua lojinha, tudo bem? Fora isso, não te esquece, cara, pelo amor de Deus, falando em lojinha, nós, Ufologia de Quintal, nós temos a nossa lojinha. Ajude esse humilde podcast, vai lá, entra em www.ufologiadequintal.com.br. Tem a camiseta, tem várias camisetas lá, tem alguns modelos de camiseta lá que a gente criou, mas tem uma em especial que é a camiseta do estagiário. Arte feita pelo Navarro, uma obra de arte, incrível a camiseta, incrível, pode comprar sem medo de ser feliz, pode comprar porque a camisetinha lá, qualidade top, a arte incrível, pode comprar, sem medo de ser feliz, tudo bem? Então, fora isso, um grande abraço, muito obrigado para todo mundo que mandou mensagem pra gente lá no Instagram, tem uma galera que tá mandando mensagem agora, nosso Instagram deu uma semi-bombadinha essa semana aí, então, cara, muito legal, muito obrigado, não vou conseguir mandar um abraço para todo mundo, porque foi muita gente que me mandou mensagem essa semana, mas valeu mesmo, que bom que a minha teoria semana passada foi uma teoria que conquistou o seu coração, meu pequeno ufologista de quintal. Um abraço e fui! Bom, vamos lá então, né, cara? O que eu vou dizer? O que eu penso nesse caso? Imagina, vamos lá, choca. Pera aí, que rufem os tambores. Coloca aí. Ladies and gentlemen, nesse momento, chocando um total de 0 pessoas no sul da galáxia, o voto do Clayton. Clayton, por favor, o que você pensa sobre esse caso? Eu sou believer. Meu Deus do céu! Rapaz do céu! Mano, olha até que só, enfim, hein? Se o Clayton perder um fio de cabelo cada vez que ele é believer, não vai sobrar nada, hein? Poxa vida! Aí é believer. Gente, esse caso é um caso muito importante na casuística internacional. Muita gente investigou, né? E é por essas e outras. O que eu acho assim bem interessante foram algumas partes do relato de coisas que são corriqueiras, que não foi só ele que viu, não foi só ele que falou. Então coisa que corrobora, né? Você pega um relato aqui, outro relato ali, uma coisa aqui, outra coisa ali. E a região de já ter uma história maravilhosa daquela, que é, olha, são 7 seres apareceram aqui, eles eram irradiantes, iluminados, cara, é muita coisa para ignorar, na minha opinião, ok? Então, eu sou believer, altamente believer. Vamos lá, então, vamos mandar alguns abraços. Vamos mandar um abraço pro Dalton Albertinho, lembra? O Dalton veio até aqui em Cascavel trazer cerveja pra gente. Cara, esse Valeu, cara é parceiro. E esse dia eu não pude conhecer ele porque eu tinha que trabalhar, cara. Porra. Sou picareta. Eu tenho que trabalhar, filhão. Você tá achando o quê? Merece todas as nossas considerações. Verdade, gente boa demais. Ele sempre manda mensagem lá no Instagram. Gente boa demais. Então um abração pro Dalton. Um abração pro Ander também, né? Pro Ander Navarro lá, tá bom? Um abração pra toda a galera que ouve a gente. Um abração pro Bim. O Bim, que é o memeiro oficial do Ufologia de Quintal, né? Verdade. Um abração, então, para o Ricardo Bim. Provavelmente, quer apostar quanto que ele vai fazer um meme do Feneme ufológico? Aposto. Aliás, se ele não pensou nisso, por favor, fica a dica. Pense nisso.
Mandar um abração também para o Thiago Brave, tá? Também parceiraço do Ufologia de Quintal, tá sempre ali ouvindo a gente, sempre com a gente ali, né? Então, são muitas pessoas, muita gente, né? Um abração para todo mundo aí. Você que está nos ouvindo, você que está no Instagram, você que está no Telegram, você que está no Facebook, você que está no outro negócio lá que eu me esqueci o nome. Tamo junto aí, um abração no seu coração, vamos embora. É tanta coisa, tanto lugar. É Twitter, né, cara? Twitter. Essa parada do passarinho, né? Isso, Twitter, Você que tá no Twitter aí, um abração pra você também. Então, assim, gente, ficamos por aqui. Esse episódio de hoje é um episódio um pouco mais sério, porque é um caso muito extenso. Esse caso aqui, cara, se a gente fosse fazer livre, né? Daria um podcast de umas 10 horas aí. Mas não, o negócio ia ferver mesmo. Certeza. Então é muita coisa. Tá? Muita coisa, é um caso muito denso. É bom para estudar, por né? aqui, é muito bom, porque tem muita coisa, né? Tá? Então nós ficamos por aqui. Então um abração para você que está nos ouvindo. Um beijão no seu coração. E tenho dito, quem procura, acha.